Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, as leituras de hoje, elas nos ensinam uma coisa que é muito importante para a vida espiritual, e eu vou tentar fazer que vocês tenham consciência. É uma coisa muito óbvia, mas trazer para a vida prática. Todo mundo com o dia a dia entende que... Tendo microfonia? Entende que nós, seres humanos, aprendemos... Está tendo uma microfonia, eu acho. Deixa eu... Som, acho que melhorou. Nós, seres humanos, aprendemos de acordo com a experiência prática no dia a dia. Qualquer um de vocês vão entender o quê? Que nós nascemos ignorantes. Totalmente ignorantes. Sem saber nem falar. Quem teve a experiência de morar fora do país, vocês veem uma experiência como se fosse uma criança. Você começa a aprender a falar outra língua, todo mundo, olha que gracinha, falou isso. Então nós, seres humanos, temos um intelecto que depende
vai acompanhando, que é importante. Depende da experiência sensitiva, dos sentidos, né? A vida ensina. Esse é um aspecto. Quando eu vou fazer uma experiência para aprender alguma coisa, não sei, carpinteiro, pedreiro, se eu chego ali, vão existir vários tipos de pessoas. Vai existir o preguiçoso, que por causa da preguiça não aprende bem, não tem? Vai existir aquele orgulhoso, que chega ali e fala, eu já sei, não precisa me ensinar, ou não? Ninguém nunca viu gente assim? Não, mas você ainda não tem... Não, pode deixar comigo. Depois, sempre sai um problema, né? Pelo orgulho. Quem é que aprende mais facilmente? Aquele que é humilde, que sempre busca quem sabe mais. E aquele que é diligente, que não tem preguiça, né? Então, seres humanos, eu estou falando isso só para vocês refletirem, porque é muito óbvio. Muito óbvio. Nós nascemos ignorantes. Por isso, Deus, no seu projeto, quis que os primeiros educadores fossem quem? Os pais. Aqui na nossa região todo mundo tem terra. O bezerro nasce, tudo bem, tem que mamar, mas logo logo ele já, né? A vaca não tem que ficar ensinando muito o bezerro. Pelo instinto de ser bezerro, ele já vai mamar, depois pastar. Não é assim? Nós seres humanos não. A gente nasce totalmente frágil, dependente dos pais. Só que uma criança recém-nascida, aliás, até no útero da mãe, já tem uma alma que vai viver para sempre no céu ou para sempre no inferno. Olha a responsabilidade dos pais de educar os filhos. Hoje, com a perda da educação dos filhos, o demônio tem usado outros meios para que os filhos sejam não educados na fé, para que se desviem, né? Além disso, os pais que muitas vezes trabalham o tempo todo fora e ficam com pena dos filhos, não põem os filhos tanto para trabalhar. Aí vem a preguiça. Preguiça, lembra do preguiçoso lá que está aprendendo a ser pedreiro ou carpinteiro, que não vai aprender direito? Os pais, por consciência pesada, não estão educando na humildade os filhos. Estão deixando os filhos dominarem o ambiente, ficaram os reizinhos do ambiente. Olha o orgulho que eu falei. Deixa que eu sei. Preguiça, orgulho, é igual a ignorância. Guarda isso aí com vocês. Isso é muito importante. Nós não temos um intelecto puro igual os anjos. Os anjos não têm esse processo nosso. Se eu for aprender a ser marceneiro hoje, eu vou chegar lá cortando, a madeira vai ficar torta. Amanhã eu vou tentar fazer um pouco melhor. E vai demorar para eu ganhar uma habilidade. Pode ser que nem tenha totalmente, né? Os anjos não. Os anjos, o intelecto deles é puro. Por isso que quando os anjos foram criados, imediatamente quando eles falaram não para Deus, acabou. Porque os anjos não têm essa ignorância nata do ser humano. O intelecto deles é puro. Imediatamente eles têm intuição de tudo que acontece aqui. Eles são um superpower mesmo. É um intelecto invejável.
um livro. Eles não têm que ficar lendo o livro igual a gente, depois esquecer porque tem memória. Os anjos são excepcionais. Então aqueles que decidiram por Deus não iam mudar de ideia. E aqueles que decidiram por não ter Deus, como Lúcifer e os outros anjos, não iam mudar de ideia. Nós, seres humanos, mudamos de ideia. Porque nós sabemos, quando somos humildes, que somos ignorantes, que sempre podemos aprender mais. Qual é o melhor professor? O que mais aprende no dia a dia, não é? O professor que fala, eu sou o cara, automaticamente ele para de crescer. Bem, isso é a parte terrena. Só que tem outra coisa. Apesar de nós termos uma alma espiritual, que deseja o infinito, que deseja Deus, que deseja ser amado infinitamente, que deseja amar infinitamente, apesar de nós termos essa alma, nós não temos capacidade de descobrir o projeto de Deus para essa alma sozinhos. Por isso, se você for agora na sociedade durante a semana, a grande maioria, como a sociedade hoje está muito pagã, a grande maioria do povo nem pensa em céu, não pensa em virtude. A grande maioria pensa ganhar mais, trabalhar menos, vida boa, prazer, passear, comprar. Eles não dão conta. E não adianta, as pessoas que são espirituais, que abrem a mente, quando fala do céu, às vezes a gente acha que eles estão entendendo. Eles não entendem. Não entendem. Onde que está isso aqui? Olha o que Pedro diz. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que glorificou primeiro o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é para dizer que cada um de nós somos únicos para Deus, né? Lembra que eu já expliquei que Deus, sendo perfeito, perfeito quer dizer que não precisa de nada. Se Ele age na minha vida, é porque Ele me ama e eu devo ser único para Ele, concordam? Porque senão não tem por que um ser perfeito agir na minha vida. Se amanhã eu vou nascer de João, depois Maria, igual a reencarnação, isso fere completamente o amor único de Deus por mim, ué. O que é que um ser perfeito age na vida de um que é um qualquer? Não tem sentido. Por isso que fala de Abraão, de Isaque e Jacó. Deus nos ama e cada um é único para Ele. Aí depois Pedro puxa a orelha, vós rejeitaste Jesus, mas depois ele fala isso que eu estou falando aqui, ó. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância. Ó, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Vocês não sabiam o que estavam fazendo. Assim como todo mundo que está buscando ser feliz no poder, na honra, no dinheiro, está entrando em depressão, suicídio, perdendo a família e não consegue descobrir onde está a felicidade, que ela vem direto para Deus. E aí, qual é a chave? O que Deus fez no seu projeto de salvação? Olha que interessante. Eu disse que nós aprendemos no dia a dia, humanamente falando, com os sentidos, né? Usando o tato, a visão, você vai aprendendo. Você nunca vai aprender Deus usando os sentidos somente. Por exemplo, muitos jovens que falam, eu vou conhecer Deus estudando teologia, se perdem. Não é assim que se conhece Deus. Não é assim. Deus entra diretamente na nossa inteligência. Ele não passa pelos sentidos. Por isso que se você soltar alguém aí que trabalha dia e noite, nunca vai encontrar Deus pelo trabalho, pelas suas próprias mãos. Se não tiver alguém que leve para ele a luz de que ele não é só carne,
de que ele tem uma alma que é acima do corpo e que está em jogo a vida eterna. E assim mesmo, quando você falar a primeira vez, as pessoas vão ficar sem entender. Olha o que a carta de São João diz. Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. Olha o que ele diz. Para saber que o conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. Aqui é interessante. Se alguém diz que conhece a Deus e não segue os seus mandamentos, é mentiroso. Ou seja, todo mundo que fala lá fora, não, Deus está comigo, eu amo Deus, mas está no adultério, fornicação, não falta missa dominical, não faz nada, é um mentiroso. Por quê? Porque aqui entra o ponto que eu quero que vocês guardem para o resto da vida. A saída da ignorância na vida terrena é você ser humilde e diligente, buscar aprender na prática, né? A saída da ignorância para a fé, guarda isso. A saída da ignorância para a fé é você também ser humilde, é você também não ter preguiça, diligente, mas a saída é você ser humilde e diligente para conhecer uma pessoa, que é Jesus Cristo. A única forma de sair da ignorância da fé é se você convive com Cristo. Não tem outra forma. Se eu chegar lá agora e ler os 10 mandamentos, e o que isso implica, todo mundo vai olhar para mim e achar que eu estou falando grego. Porque os mandamentos de Deus são pesados para quem não conhece Deus. São pesados para quem não conhece o céu. São pesados para quem não conhece o consolo do alto, a vida sobrenatural. A partir de hoje, busquem cada dia mais ser humildes para aprender, ter humildade para buscar conhecimento e força de vontade para cada dia mais conviver com Cristo, conviver com Ele. Olha o Evangelho. Os 2 discípulos de Emaús chegaram para contar que viram Jesus, assustados. Só que Jesus foi e chegou no meio deles e diz: a paz esteja convosco. O que aconteceu com eles? Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que era um fantasma. Quando você pega uma pessoa lá e traz aqui na missa e ouve a homilia do Padre Pablo, o que eles vão ficar? Assustados e com medo. Aí entra, olha as reações. O que pode acontecer com essa pessoa que veio pela primeira vez aqui, que não está acostumada a ouvir o que eu falo? Se ela é orgulhosa, o que ela vai dizer? Eu não concordo com esse padre. Eu vou à igreja, mas eu não concordo com tudo que ele fala. Ó o orgulho. Você vê quando for lá na Verlândia, vai aprender. Eu já sei fazer massa, velho. Né? Deixa que eu ponho. Não, eu sei tudo. O que vai acontecer? Vai cair. Eu não concordo com ele. Olha o orgulho. Outros vão ficar perdidos, que são aqueles que não são tão orgulhosos, mas preguiçosos. Eu prefiro não dar muita moral para essas coisas. Eu prefiro tocar minha vida. Credo, é muito complexo. Não?
É difícil. Nossa, essa igreja complica a vida, comadre. Não, eu gosto de ir na igreja para sentir bem, né? Essas palavras fortes, pesadas. Não. Olha aí, a falta de diligência. Falta de humildade, falta de diligência. E tem o terceiro grupo, que a pessoa não entende, mas diz, olha a humildade, eu quero conhecer essa igreja. Humildade. Segundo, eu vou buscar conhecer Jesus. O que essa pessoa vai começar a fazer? Começar a participar mais, né? Participar. Lembra da minha conversão que eu contei, que eu briguei com o padre vários meses, toda semana? E quando ele cansou, ele disse, tá bom, você acha que eu estou errado, né? Eu disse, tem certeza. Mas você acha que Deus erra? Eu disse, não, Deus é Deus. O petulante sempre, né? Ainda baixa, para Deus ainda dá para baixar a cabeça, né? Então tá bom. Então a partir de hoje, antes de deitar, reza 3 Ave Marias de joelho e pergunta para Deus, quem está certo? Eu ou o padre? O que ele fez comigo? Quebrou o queixo, me fez ser humilde e me fez lutar. O que me fez fazer essa oração? O medo dos... Eu fiquei com medo de ter feito aquele acordo e depois eu ir para o inferno. Falei, agora eu vou rezar todo dia, Senhor, quem está certo? Eu ou o padre? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Todo dia. Isso foi em dezembro. Em janeiro, eu fui falar com o padre começou a me orientar e eu não bati de frente com ele. Aí ele falou assim, você não vai falar nada dessa vez? Eu lembro como se fosse hoje. Eu fiquei confuso. Eu disse assim, padre, eu não tenho vontade de bater de frente com o senhor mais. Mas eu não sei por quê. Olha o processo dos apóstolos. Por que estáis preocupados? Vede minhas mãos, tocai em mim, vejam. Um fantasma não tem ossos. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos, estavam confusos. Primeiro, assustados. Quando você assusta, quem é orgulhoso, eu não concordo, vaza. Quem é preguiçoso, não, muito complexo. E quem decide, dá mais um passo. Eu quero conhecer essa igreja. Começa a ficar confuso. Vocês já viram? Eu vejo muito que eu acompanho nos atendimentos. Por exemplo, é muito comum, não sei se tem alguém aqui, alguém vir confessar e falar, tem 20 anos que eu não confesso. Aí eu pergunto, o que te fez vir confessar? É muito comum a resposta, padre, eu não sei, eu não tinha isso. Agora parece que toda hora vem no meu coração que eu tenho que confessar. É um trem estranho, eu não estou entendendo. Olha só, a confusão. Porque Deus começa a agir no seu intelecto. E você vai começando a sair da ignorância. E no meio os apóstolos ficaram confusos, nós também ficamos. Como eu fiquei confuso quando eu não brigava mais com o padre. O que você faz aí? Você continua humilde para aprender e diligente para buscar Jesus. Aí você vem mais na missa, tem gente que vem na missa todo dia, vai tendo contato com Jesus. Por quê? Olha só qual é o segundo passo. Então Jesus disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são estas coisas. Ora, qual foi o segundo convite de Jesus? Comer com ele. Qual é a ceia que nós temos com Jesus? Eucaris. A pessoa que frequenta a missa com muita frequência, cada vez mais, fica íntimo. É como se sentasse à mesa com Jesus. Por isso que eu ouço e vejo esses testemunhos e também aqui, padre, quantas vezes o senhor fala e arde o coração? Como falaram
os discípulos de Emaús, né? Porque a pessoa já começa a ficar íntima. Quando você fica íntima de Jesus, imagina quando você perde a sua mãe. Quando você perde a sua mãe, você sofre com a perda dela. Quando alguém fala da sua mãe, que é muito característica dela, o que a pessoa faz? Emociona, não? Não, lembra que a sua mãe gostava de comer guariroba com... A pessoa, nossa. Então quando o padre fala, se a pessoa é íntima de Cristo, ela é tocada, fala, é Ele. Às vezes ela não tinha consciência ainda, mas quando eu falo, como ela está convivendo com Jesus, ela arde o coração, como ardeu o coração. Essas palavras são dele, não pode ser de outra pessoa. Então, convite à Eucaristia frequente. E disse-lhes, são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse o que está escrito por mim na lei de Moisés. Agora olha aqui a chave maior. Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem. Abriu a inteligência. Ele não vai abrir a inteligência do orgulhoso que não concorda. Não vai abrir a inteligência do preguiçoso que não quer complicar a vida dele, quer ficar minha vidinha, né? Mas aquele que está buscando o Espírito Santo, Cristo, abre a mente. Só que quando abre a mente, você não entende só Jesus, você entende você mesmo, porque Jesus revela quem você é. A nossa vida está escondida com Cristo. Você começa a entender que você é muito mais do que essa vida. Por que eu deixei de ganhar o dinheiro que todo mundo busca para essa vida, para estar aqui hoje ganhando menos? Porque eu vi quem eu sou, que eu não sou só aquele que ganha dinheiro, eu não sou para esse mundo, eu sou um que foi feito para a vida eterna. Eu começo a ver os bens, Jesus abriu minha inteligência para descobrir quem sou eu. Por isso você vai começar a desapegar desse mundo. Por isso você vai começar a buscar mais Deus, a estar mais íntimo de Deus. Cada vez mais Deus vai te mergulhando no mistério dele, e você quer mais. Lembra de Jesus com a mulher que estava lá, a samaritana que estava na beira da água, do poço? É uma água que quanto mais você bebe, você quer mais, e quer mais. Aí eu olhava a minha vidinha lá, falava, gente, é uma vidinha que não tem vida eterna. Hoje eu vejo a minha vidinha, para os outros é muito mais vidinha do que antes, muito menos atrativa, mas aqui jorra a vida eterna, brota. Onde eu vou, eu faço por amor a Deus. Aí você vai ficando pleno. Aí você fica em paz. Você fica tranquilo, porque você sabe quem você é. Você dá sentido ao seu sofrimento. O Cristo sofrerá e no seu serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Aqui se abre a vida, se abre o céu. Esse é o caminho da ignorância à sabedoria. O caminho do humilde e diligente que sai de uma vida ignorante, pequena, miserável. Imagina quantas famílias hoje brigando por herança, de mal, que não conversa, com mágoa, e a vida eterna ficando longe. E quantos poucos se abrindo ao céu, desapegando e entrando cada vez mais em comunhão, abrindo a inteligência e vendo que aquilo é ridículo. Que pena que são poucos que fazem esse caminho, esse itinerário rumo a Deus, a Cristo, ao céu. Conseguiram pegar um pouco o fio da meada para nós sairmos da ignorância? Só que tem um detalhe: sempre eu sou ignorante diante de Deus. Por mais que eu estude, o que é que falta para eu aprender? O infinito. Então cada vez mais o santo vê que não é nada
e se joga mais no mistério de Deus. E vê que não é nada e se joga mais. E cada vez mais ele vai participando da vida eterna antecipada nesse mundo. Enquanto o orgulhoso, que já sabe tudo, eu não concordo, vai cada vez mais se apequenando, mesquinhando, uma vida sem luz, sem verdade, sem conhecimento, um verdadeiro ignorante. E vamos pedir também para que Nossa Senhora, que foi quem, segundo o Papa Bento, quem ensinou os apóstolos desde a ascensão até Pentecostes, quem é Jesus, porque ela é quem mais conhecia Jesus, né? Não tem ninguém que conhece mais que a mãe. Vamos entrar também na escola de Maria, para que cada vez mais ela nos tire da ignorância, nos faça cada vez mais configurar a seu Filho. Nós precisamos de santos, santos. E para ser santo, devemos ser humildes e diligentes, para dizer que podemos sempre aprender mais, e aprendendo mais, colocando mais em prática o amor, a caridade. Tudo ganha sentido. Hoje eu fui rezar depois da missa cedo para uma paroquiana nossa que perdeu a mãe, e ela chorando muito, dizia: eu não pude pôr a roupa da minha mãe, e eu vi um saco plástico nela, padre. E chorava. Mas enquanto eu rezava, ela levantou a cabeça. Isso ninguém pode fazer lá fora. Ela levantou a cabeça e disse: mas eu ofereci tudo, toda a minha dor, pela minha família, pela paróquia, por todos, para que isso sirva para a salvação. Olha só, o sentido. Isso ninguém ignorante, orgulhoso e preguiçoso vai conseguir fazer. Vamos agora aos pedidos das redes sociais. Em ação de graças pelo tratamento de Andréia e sua filha Helena Vitória. Em ação de graças pela vida de Ilse e da Adersone. Saúde de Suzane, Emanuel, Sara e Maria Leandra. Pela família de Aparecida Silva. Pela alma Lídia Maria, 18 dias de falecimento. Pela saúde de Lázaro do Carmo. Pela conversão dos filhos de Jovita Duarte. Pela família de Silvana Queiroz. Por todos hospitalizados, pela conversão da família de Luzimar Ricardo, pela saúde de Jefferson da Silva, que está entubado em Petrolina, no Pernambuco, pela Maria Correia e Sônia Dalebaste. São os nomes da pequena via. Dona Maria, não falou de onde são? Não? Então, Dona Maria Correia e Sônia Dalelaste. Obrigado por acompanhar a gente aí pelas redes sociais. Pelas almas de Ivo, Rosolém e Sebastião Rodrigues, em Americana, São Paulo. Em saúde de Antônio Adroaldo, em Gama, no Distrito Federal. Pela vida de Renê, Isaura, Agmar Filho e Ubirajara Neto, em Tocantins. Pela saúde de Renato Martins, Isadora, Eurípides, Elane e Terezinha. Pela família de Fabiano Braga, sempre nos acompanha, Fabiano, lá de Varginha, Minas Gerais. Pela alma de Antônio Luiz, que faleceu hoje. Pela família de Dila Maria, de Irani Manuela. Pelos jovens. Pela vida de Everton, Victor Jean. E pela saúde de Jerônima, de todos de Moiporá. E todos aqueles pedidos que cada um carrega no seu coração, nós vos pedimos. Deus nosso Pai, ouvimos. Senhor nosso Deus, que sois amigo de todas as pessoas, acolhei as preces que brotaram do coração dos vossos filhos e filhas, por Cristo nosso Senhor.